Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para gravar mais um vídeo com dicas. Um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre o calendário de lançamentos do Inverno 25, como organizar as etapas do trabalho de desenvolvimento de produto, quando pesquisamos, quando criamos, quando desenvolvemos, quando lançamos, quando vendemos. E agora eu vou trazer para vocês o Verão 26. Como organizar a nossa empresa, o nosso setor de desenvolvimento, nessa que é a temporada mais importante do ano para quem trabalha com calçados e moda no geral, bolsas e acessórios no mercado brasileiro, porque nós temos vários momentos de lançamentos. É a temporada, é a estação do ano mais longa, né? E também porque nós temos verão o ano inteiro no Brasil. Mas então, como eu tinha começado a outra vez, o mais importante de entender como que funciona esse calendário do Verão 26 é a gente começar de trás para frente, fazer o cronograma inverso. Então a primeira etapa que eu tenho que pensar é que eu tenho que estar na loja, né? A loja, meu produto tem que estar no lojista a partir de agosto de 25. E essa venda ocorre até fevereiro de 26. Dá para se dizer que a temporada do verão, que abrange o Brasil inteiro, é de agosto de 25 a fevereiro de 26, numa ideia de convencionamento de datas. Cada marca tem o seu perfil, o seu público-alvo, a sua região que é mais forte, mas no geral essa aqui é a época do calendário que dita Verão 26. Por que a gente chama de Verão 26? Nós temos empresas, marcas, outros birôs de moda que falam Verão 25/26. Tem gente que fala só Verão 26, assim como aqui na Compor a gente só fala Verão 26. Por que a gente fala Verão 26 se começa em 25? Justamente porque ele vai de 25 até 26. Então, falar que é o Verão 26 simplifica a escrita, simplifica o linguajar, o diálogo, enfim. Então, falar 25/26 ou 26 é tudo a mesma coisa. Não vai estar falando do mesmo assunto, tá? Então, primeiro ponto, entender. Na loja tem que estar em agosto de 25, tá? Quando acontecem as feiras que o calçadista, a empresa de bolsa, o fabricante, vai mostrar os seus lançamentos. Acontece aqui, né? Então, vou botar aqui agosto de 25, né? Acontece aqui no período de maio de 25, acontecem as feiras de lançamentos. Nós temos várias. Temos a BF Show que acontece em São Paulo, temos a SIC que acontece em Gramado, temos a Feira de Santa Catarina, que eu não lembro o nome agora, mas temos a Feira de Santa Catarina. E aqui no final de abril acontece, 25, o Minas Trend, que é também a abertura do calendário. Então, os lançamentos, para quem é fabricante, o seu mostruário tem que estar pronto entre abril e maio, dependendo qual feira você vai estar aqui, que existem várias, para apresentar para os lojistas. Nesse interim, entre maio e agosto, nós temos aqui o mês de junho e aqui o mês de julho, que se refere à produção. É onde eu vou comprar material, produzir e entregar. Normalmente, quem lança os seus produtos na feira de abril, mais antecipado, são marcas mais conceituais, que querem estar antes nas lojas, enfim. Normalmente, quem lança aqui costuma colocar as suas entregas para julho. Então, afirmar que toda loja só começa a ter produtos entre agosto e fevereiro é uma convenção, uma média, tá? Mas nós temos empresas lojistas e calçadistas, né, empresas de bolsas que já começam a colocar produtos a partir de julho nas vitrines. Então, lança um pouco antes, né, para abrir uma vitrine mais conceitual, se antecipar na moda que a gente fala. Mas para que esse empresário que vai lançar seus produtos nessa época consiga ter os seus produtos adequados, novos lançamentos, né, tendências, novidades,
ele precisa pensar um pouco antes. Quando começa, então, o período de buscar informações de materiais? Na verdade, nós temos vários momentos aqui para poder explicar para vocês. Nós temos um momento aqui que é em janeiro de 25, quando acontece as feiras de materiais, de matéria-prima. Então, nesse período aqui de janeiro de 25, esse calçadista vai visitar as feiras para ver as novidades de couros, laminados, aviamentos, o que o setor de componentes está oferecendo de novidades que já devem estar alinhados às tendências de moda. Então, ele pesquisa aqui em janeiro e aí ele tem o período de fevereiro e o período de março para desenvolver suas coleções, e aqui em abril ainda ele muitas vezes está trabalhando nos seus lotes de amostra. Quem vai lançar em abril se antecipa, quem vai lançar em maio trabalha nesse período. Então esse período é um período que fervilha as empresas de componentes, os calçadistas, os fabricantes, porque justamente está, né, acontecendo o nascer das ideias da nossa principal temporada. Mas aí a gente se pergunta, né, como é que essa empresa de componentes sabe das novidades, das tendências para ter material pronto para lançar para os calçadistas poderem vir pesquisar? Aí nós temos um período aqui que é em setembro de 24, quando a gente lança as tendências para o verão 26. Nasce aqui as informações de moda para que no período de outubro, novembro e dezembro, sendo que a gente sabe que dezembro é um meio mês, porque é o mês das férias coletivas num geral para a indústria brasileira. Então a gente tem, bem dizer, setembro e outubro e novembro. A gente acaba nem considerando muito o dezembro, porque é um meio mês, né? Então, em setembro, as empresas precisam de matéria-prima, precisam consultar e buscar informações para poder desenvolver os seus produtos para em janeiro oferecer. É nesse momento aqui que a Compor Digital se encontra. Compor Digital. Nós somos uma plataforma que a gente vende, comercializa pesquisas de tendências sem assinatura. Você compra a pesquisa que você precisa de forma antecipada, porque justamente eu não tenho como esperar sair mais informações, enfim, ou buscar fontes através de vitrines para poder montar uma pesquisa conceitual. Então, a Compor Digital é uma empresa especializada em pesquisa de tendências sem assinatura, de forma antecipada, trazendo as informações no momento que é necessário para o empresário. Então, para você que é empresa de componente, nós já temos esse conteúdo para você. Agora, você que é calçadista, que vai consultar aqui em janeiro as informações de moda, nós também podemos comercializar para você, porque aqui, neste momento aqui, você vai avaliar o que existem de novos materiais, o que interessa, o que os fornecedores estão trazendo de novidades, mas o mais importante para quem realmente quer pensar e planejar a sua coleção é que quando você vá para a feira de materiais, você já tem um direcionamento daquilo que você precisa. Porque se você não sabe o que você precisa, não está informado do que está acontecendo, você vai simplesmente ver materiais e pegar tudo de tudo um pouco, sem saber para que serve, sem direcionamento. E numa feira, e participar de uma feira onde você tem a informação daquilo que você precisa, do que você está buscando, pincelar novos fornecedores, enfim, fazer uma estratégia, você tira mais proveito desse tempo de trabalho neste evento. Então, o que a gente sugere? Aqui, entre outubro e novembro, o calçadista também deve já começar a construir a sua pesquisa. Olhar o que ele tem que olhar, né? Primeiro, as principais cores, dessas cores que são tendências, quais eu tenho já na minha linha, quais são as novas que eu tenho que introduzir, porque quando a gente fala de novas cores, não é colocar tudo fora, né? É aproveitar o que nós temos, que está dentro ainda das tendências, o que são as novidades, quais eu vou tirar fora porque não funciona. Olhar aqui as principais temáticas
e quais são os materiais que se adequam a essa temática. Ah, então eu tenho que ter um material brilhoso, eu tenho que ter um material envernizado, eu tenho que ter uma napa lisa. Então eu já começo a fazer uma anotação do que eu estou precisando, o que eu tenho que sempre funciona, o que eu não tenho que é novo, quais as tendências e as temáticas que eu vou apostar porque tem a ver com a minha marca, quais aquelas que eu vou deixar de lado porque não adianta, pode ser tendência, mas eu não quero trabalhar isso porque não tem a ver com a minha marca, com o meu negócio, eu não consigo esse tipo de material ou meu maquinário não está adaptado para esse tipo de processo. E aqui as principais construções. Quais são os soldados, os shapes, os formatos, né, formato de bolsa, formato de cabedal, enfim. Então é nesse período que você começa a separar o que está acontecendo versus o que eu tenho em casa, o que eu já faço, o que eu tenho que buscar de novo, para quando eu for para a feira, eu já ir direcionado, sabendo o que eu preciso e já com a mente aberta. O que eu não pensei, mas de repente eu pincelei na feira, isso é interessante, isso talvez eu possa postar. Então, nós sugerimos sempre para quem é fabricante olhar o preview do verão, as tendências do verão entre outubro e novembro e para quem é do setor de componentes começar a olhar já em setembro. Mas como a Compor Digital consegue lançar em setembro a sua informação? Quando começam a pesquisa, né? Nós começamos a pesquisa nesse período aqui, ó. Aqui, janeiro de 24, a Compor Digital dá o start para começar a pesquisar através das suas fontes de informações, os birôs que ela assina. Nós temos vários parceiros estratégicos a nível internacional de informações que a gente começa a captar, analisar, enfim, para construir esse material que se chama Cores, Conceitos e Materiais Verão 26. Então, nós da Compor Digital trabalhamos de janeiro a setembro, construindo o Verão 26, as informações. O componente trabalha de setembro a janeiro, fazendo a coleção de materiais. O calçadista trabalha entre outubro e novembro até abril, fazendo seus desenvolvimentos. Para depois vir para a feira, venda, para depois produzir e entregar na loja. Produção. Resumindo, o trabalho de um fabricante de calçados e de um setor de matéria-primas, ele inicia em setembro de 24, o investimento em novos desenvolvimentos, inovação e tecnologia, ele inicia em setembro de 24, para entrar na loja a partir de julho e agosto de 25, para esse lojista receber muitas vezes 90 dias de prazo para pagar, então ele vai começar a pagar lá por setembro, outubro de 25. Então são 12 meses de investimento que o empresariado faz para poder então conseguir colher frutos desse trabalho todo. É complexo, eu gosto muito de falar sobre isso porque a maioria das pessoas não tem noção, ou até tem, mas nunca botaram no papel o tempo das coisas, como as coisas acontecem, né? Um outro ponto importante, que eu gosto muito de falar também, é sobre outras formas de pesquisa, outras fontes de informação, que são as pesquisas que a gente faz em viagens internacionais, as chamadas confirmações de vitrines. Normalmente a gente faz nesse período aqui, ó, entre fevereiro e março, quando na Europa e nos Estados Unidos está mudando a estação de inverno para verão, e aqui no Brasil nós estamos saindo do verão para o inverno, acontece a mudança das vitrines. Então, nesse período aqui, nós vamos a campo olhar o que está acontecendo. Esse olhar o que está acontecendo, obviamente ver como as marcas se posicionam em relação ao produto, o que as pessoas estão usando na rua, coisas que se destacam que muitas vezes em rede social a gente não encontra, que tipo de material está sendo usado no produto, que forma, se é leve, se é pesado, se tem cheiro, se tem textura. Por mais que a gente fique só trabalhando no campo virtual, estar em loco e pegar as coisas na mão faz total diferença. Eu sempre comento que quem trabalha com moda, 50% do trabalho pode ser feito virtual,
mas 50% é em loco. Eu tenho que pegar a matéria-prima, eu tenho que sentir o toque, a leveza, o caimento, enfim, tem coisas que não tem sistema virtual que nos resolva o problema. Então as vitrines servem para tudo isso, para a gente entender novos processos para quem faz produção, né, indústria, novos processos, novos formatos de forma, de bicos de forma, enfim. E um outro ponto muito importante quando nós da Compor Digital vamos visitar as lojas é confirmar aquilo que a gente estava falando lá na nossa pesquisa de cores, conceitos e materiais. Quais são as cores que a gente pesquisou junto aos nossos birôs internacionais que confirmou na vitrine? Quais são os formatos, as matérias-primas, as modelagens, os shapes que nós falamos e que se confirmou? Então essa pesquisa aqui, ela serve de complemento para o trabalho que já está sendo feito no setor de matéria-prima e no calçadista. O fabricante que espera somente esse material aqui, ele normalmente faz a sua coleção atrasada, ou então ele até consegue estar a tempo numa feira, só que o trabalho fica todo atropelado, um por cima do outro, não chega o material a tempo, não ficou como eu queria, a amostra não veio direito, aquelas coisas que a gente escuta numa feira muitas vezes. E muitas vezes o que a gente encontra aqui, quando a gente pesquisa, a coleção de abril e maio já está pronta, ela vai servir para um reforço lá em julho, agosto, quando eu tenho que lançar o alto verão. Porque aqui no verão a gente tem o lançamento de preview de verão, que normalmente eu lanço aqui entre abril e maio. Eu tenho o lançamento de verão, que normalmente eu lanço aqui em julho, né? Aqui julho. E eu tenho o alto verão, que eu costumo lançar em setembro, para festas, fim de ano, enfim. Então, normalmente uma marca de moda no Brasil costuma fazer 3 lançamentos: o preview, o verão e o alto verão. Então, essa informação aqui dessa temporada aqui, ela auxilia geralmente para os lançamentos seguintes. O primeiro lançamento é feito com base na cores, conceitos e materiais, onde nós falamos mais sobre novos conceitos, novos materiais, cartela de cores, enfim. Então, gente, para quem trabalha com desenvolvimento de produto, essa é a lógica do nosso dia a dia, colocada num papel aqui rapidamente, né, tentando ajudar as empresas a se organizarem e adquirir as informações com antecipação. Muito obrigado, gente. Precisando de mais informações, querendo saber de outras dicas, contate a gente aqui na Compor Digital. Compor Digital, direto ao ponto.